Pai, nem precisa ir no casamento. A Bianca não quer você lá. Disse que sua presença só ia estragar tudo. Eu fiquei ali, parado, olhando para aquela mensagem brilhando na tela do meu celular, enquanto ouvia a senha do caixa eletrônico chamando alguém que não era eu. Meu coração apertou de um jeito que eu não sei nem explicar. Eu estava com o comprovante da transferência já dobrado no bolso da camisa, pronto para deixar passar os últimos 25 mil reais que eu tinha juntado para eles. 2 anos inteiros guardando, economizando em silêncio, recusando até os convites para almoçar fora com os amigos, tudo para dar para eles a lua de mel que aquela moça tanto falava. O sonho de ir para Cancún era o que meu filho me dizia. E eu, bobo que sou, achando que estava fazendo bonito, que estava ajudando o meu único filho a começar uma nova etapa da vida dele. Mas naquele momento, ali na fila, eu entendi de um jeito que doeu fundo. Eu era só um velho atrapalhando. Eu não era parte daquele sonho. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo, se essa história tocar seu coração, se inscreve aqui no canal, comenta de onde você está ouvindo e compartilha com alguém da sua família. Todos os dias tem uma história nova por aqui. Meu nome é Otacílio, mas pode me chamar de seu Otacílio, como o pessoal sempre me chamou aqui no bairro. 76 anos bem vividos, posso dizer, mas também bem sofridos. Nasci em São João del Rei, no interior de Minas, no tempo em que menino ajudava na roça e nem pensava em estudo direito. Mas eu sempre fui curioso, sempre quis mexer com coisas. Aí, quando fiz 15 anos, meu tio me levou para Belo Horizonte para aprender eletricista. De lá para cá, foi a vida inteira subindo em poste, mexendo em fio, levando choque, às vezes caindo, outras vezes quase indo para o hospital. Mas nunca me faltou vontade de trabalhar. E nunca me faltou vontade de cuidar da família. Casei cedo. Tive meu filho único, o Renato. Criei com o que dava. Com simplicidade, mas com amor. Nunca deixei faltar um caderno, um presente de aniversário, um chinelo novo quando rasgava o antigo. Só que a vida da gente é assim. A gente planta com tanto carinho achando que vai colher coisa boa, mas às vezes a plantação sai torta. Eu já tinha percebido faz tempo que o Renato andava meio diferente comigo. Depois que ele começou a namorar essa Bianca, então, parecia que qualquer coisa que eu falasse já incomodava. Se eu perguntava como estavam as coisas no trabalho dele, ele já respondia atravessado. Se eu ligava para convidar para vir aqui em casa, ele dizia que estava sem tempo. Eu tentava me convencer de que era normal, que jovem é assim mesmo, cheio de coisa para fazer. Mas no fundo, eu sentia que estava sendo deixado de lado aos poucos. Mesmo assim, quando ele falou do casamento, eu fiquei feliz. De verdade. Pensei comigo, meu filho vai casar, vai ser feliz, e eu vou poder ajudar de alguma forma. Foi aí que me veio a ideia de dar o dinheiro da lua de mel. Eu não sou homem de ter muita coisa guardada. Vivo da aposentadoria e de uns bicos que ainda faço aqui e ali consertando coisa para os vizinhos. Mas eu já vinha juntando um dinheirinho sem saber bem para quê. Para uma emergência, eu dizia para mim mesmo. E aí, quando ele me contou do casamento, foi automático. Eu pensei em usar aquele dinheiro para eles. 2 anos cortando aqui, cortando ali. Até remédio eu deixei de comprar algumas vezes. Coisa de velho teimoso mesmo, achando que fazer isso era sinal de amor. Na semana anterior, ele tinha me mandado a conta do hotel onde iam ficar. Eu já estava com tudo organizado para fazer a transferência ali no banco, quando recebo aquela mensagem. Pai, nem precisa ir no casamento. A Bianca não quer você lá. Aquilo foi como levar um choque. Mas não daqueles de fio descascado, não. Foi por dentro. Um choque no coração, na alma. E eu pensei, pra que, Otacílio? Pra que continuar se sacrificando por alguém que não quer nem te ver no dia mais importante da vida dele? Eu fiquei ali na fila, parado, com o celular na mão e o comprovante dobrado no bolso. E foi então que eu fiz o que eu nunca pensei que faria. Abri o aplicativo do banco ali mesmo, na fila. Eu já tinha programado a transferência, mas não tinha confirmado. Era só apertar um botão. Mas em vez disso, cancelei tudo. Cancelei e logo em seguida, bloqueei o contato dele no celular. Sim, senhor. Bloqueei o número do meu próprio filho. E guardei o celular de volta no bolso,
respirei fundo e saí andando pela rua, sem nem olhar para trás. Eu não chorei, não naquele momento. Só mais tarde, quando cheguei em casa, sentei na cadeira da varanda e fiquei olhando para o céu meio nublado. Aí sim, as lágrimas começaram a escorrer. Mas não era só tristeza, não. Era uma mistura de tristeza com alívio. Eu acho que, no fundo, eu já sabia há muito tempo que eu precisava deixar de me humilhar tanto. Que tem hora que a gente precisa aprender a soltar. Nem sempre quem a gente ama vai retribuir do jeito que a gente espera. E a dor maior não é nem pela falta de agradecimento. É pelo silêncio. Pelo desprezo escondido nas entrelinhas. E foi sentado ali, olhando para o nada, que me veio uma lembrança. Uma vez, quando o Renato era pequeno, devia ter uns 9 anos, ele caiu de bicicleta e quebrou o braço. Eu fiquei 3 noites acordado direto no hospital, sem sair do lado dele. Dormia sentado, com a cabeça encostada na parede, segurando a mãozinha dele quando ele chorava de dor. E agora, olha só, anos depois, ele não queria nem que eu estivesse lá, do lado dele, no dia do casamento. A vida dá essas voltas, não dá? Mas eu não fiquei me lamentando muito tempo, não. No outro dia, peguei aquele dinheiro todo e coloquei de volta na minha conta. E pensei, agora é por mim. Agora eu é que vou fazer alguma coisa por mim. Só que antes de qualquer coisa, eu precisava de um tempo para digerir tudo aquilo. Para entender o que eu ia fazer da minha vida a partir dali. O que eu não imaginava é que essa não seria a última mensagem que eu receberia naquela semana. No dia seguinte, quando acordei, ainda era cedo. Nem 6 da manhã, e eu já estava sentado na varanda com o rádio desligado e o celular virado para baixo. Passei a noite quase sem dormir, mas não era mais tristeza, não. Era outra coisa. Eu acho que a ficha tinha caído de vez. Sabe quando a gente vive muito tempo aceitando migalha de carinho, de atenção, achando que é normal? Foi assim comigo. E naquela manhã, enquanto eu via o céu começar a clarear lá no horizonte, eu só pensava numa coisa. A partir de agora, acabou. Nada mais de bancar o bobo. Nada mais de se humilhar para quem não quer nem saber se eu existo. E, principalmente, nada mais de dar do meu suado para quem só me procura quando precisa. Porque é assim que era, viu? O Renato só me ligava quando queria alguma coisa. Se não era dinheiro, era ajuda com alguma coisa. Quando compraram o primeiro carro, lá atrás, quem ajudou fui eu. Quando ele perdeu o emprego, fui eu que segurei as contas por quase 6 meses, pagando aluguel, supermercado, até conta de luz. E nunca pedi nada em troca. Nunca quis nada além de respeito. Mas respeito foi justamente o que faltou. E a Bianca? Ah, essa aí. Sempre vi que era diferente. Olhar atravessado, jeito de quem nunca me suportou. Sorriso forçado quando eu estava por perto. Teve um Natal, 2 anos atrás, que ela veio aqui em casa com o Renato, e eu lembro bem. Ela passou a noite inteira no celular, nem olhou para minha cara. Só falava em viagem, em apartamento novo, em vida de gente rica. Eu ali, sentado na mesa, ouvindo aquilo tudo e pensando, será que meu filho não vê? Mas ele via, sim. Só que para ele, tanto fazia. Desde que estivesse confortável, desde que as coisas estivessem no nome dele, desde que o dinheiro não faltasse, o resto pouco importava. E foi por isso que naquela manhã, sem pensar 2 vezes, eu fui direto para o banco. Entrei, peguei uma senha e fui falar com o gerente. Seu Marcos, um rapaz educado que sempre me atendia. Disse para ele, quero refazer tudo, deixar tudo bloqueado. Cartão, conta, transferências, tudo. A partir de hoje ninguém mais movimenta nada sem minha autorização por escrito. Reconhecida em cartório. E ele olhou para mim meio surpreso, mas entendeu. Não fez pergunta. Me deu um café, mexeu lá nos papéis e deixou tudo pronto. Saí de lá mais leve. E não foi só isso, não. Quando cheguei em casa, sentei na frente do computador e comecei a olhar todas as contas, todos os aplicativos, tudo que pudesse ter meu nome envolvido com o deles. Assinatura de streaming, débito automático de algum plano de celular que eu tinha feito no passado para ajudar o Renato, tudo. Fui cancelando um por um. Coisa de velho que já tomou muita rasteira na vida e aprendeu.
Porque não era só o casamento, não. Era um padrão. Sempre que ele precisava, eu era lembrado. Quando estava tudo bem, eu virava invisível. E para completar, no fim da tarde daquele mesmo dia, meu celular vibrou de novo. Número diferente, sem nome salvo. Eu atendi só para ver o que era. Do outro lado, a voz da Bianca, fria, seca. Falou assim: Seu Otacílio, o Renato pediu para eu ligar. Ele disse que o senhor ainda não transferiu o dinheiro. A viagem está marcada, o pacote vai vencer. Eu juro que por um segundo minha mão deu uma tremida. Mas respirei fundo, fechei os olhos e respondi do meu jeito. Minha filha, não vai ter viagem nenhuma paga por mim. E outra coisa, pode avisar ele que se continuar me importunando, vou direto pro advogado cuidar de tudo que é meu. Tá entendido? Ela ficou muda. Ficou uns bons 3 ou 4 segundos sem falar nada. Depois, do jeito mais cínico do mundo, soltou. Tá bom, seu Otacílio. O senhor que sabe. Só não vá depois dizer que foi o senhor quem estragou o momento mais importante da vida do Renato. E desligou, sem nem esperar resposta. Aí foi a última vez que eu falei com qualquer um dos dois. Eu sabia que ia vir mais, que eles não iam deixar barato. Gente assim não aceita ouvir não com facilidade. E de fato, 3 dias depois meu telefone tocou de novo, dessa vez já com um número conhecido. O próprio Renato. Mas eu não atendi. Deixei tocar. Depois vi que ele tinha mandado mensagem, dessa vez mais agressiva ainda. Não sei o que deu em você, pai. Todo mundo sabe que você tá ficando gagá. Vou resolver isso de outro jeito. Quando li aquilo, eu só consegui rir. Não de alegria, claro, mas de quem finalmente entendeu quem estava do outro lado. Não era mais o menino que eu segurei no colo, não. Era um homem feito, frio, extorquista, que só via valor nos outros se houvesse dinheiro envolvido. E foi exatamente aí que eu tomei a decisão mais importante daquela fase da minha vida. Procurar um advogado. Um bom, de confiança. Um senhor já mais velho também, conhecido de um vizinho meu, acostumado a cuidar de inventário, testamento, proteção de patrimônio. Fui lá, sentei, contei tudo com calma, sem esconder nada. E a primeira coisa que ele me disse foi: Seu Otacílio, o senhor fez certo em bloquear tudo. Agora a gente vai deixar isso aqui tudo redondinho. Nada que esteja no seu nome vai passar para ninguém sem sua assinatura e registro em cartório. A sensação que eu tive naquele momento foi de alívio e também de um certo orgulho. Orgulho de mim mesmo, por ter finalmente feito alguma coisa por mim, em vez de viver só pensando nos outros. Pela primeira vez, eu estava me colocando em primeiro lugar. E sabe de uma coisa? Não era egoísmo, não. Era justiça. Eu tinha passado a vida inteira me dedicando aos outros, sempre ajudando, sempre dizendo sim. Chegava uma hora que a gente precisava aprender a dizer não, e aquela era a minha hora. Mas mal sabia eu que o Renato ainda não tinha desistido, e que o próximo passo dele seria ainda mais baixo do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Já fazia uns 4 dias desde que eu tinha ido ao advogado e bloqueado tudo que era meu. 4 dias de sossego, de cabeça um pouco mais leve, sem mensagem, sem ligação. Mas eu sabia que não ia durar. Quando a pessoa é acostumada a sempre ter tudo do jeito dela, ela não aceita um não sem reagir. E na manhã do 5º dia, não deu outra. Eu estava na varanda tomando meu café com pão dormido mesmo, quando escutei barulho de carro parando em frente de casa. Não era vizinho, não era conhecido. E antes mesmo de olhar pela janela, meu coração já avisava. Era ele, Renato. Quando abri a porta, lá estava ele, de pé no portão, com a chave do carro na mão, e aquela expressão que eu conhecia bem. Falsa calma. Do tipo que sorri sem os olhos sorrirem junto. Pai, preciso falar com você, ele disse fingindo educação. Mas eu já não era mais o mesmo bobo de antes. Fiquei ali parado, de braço cruzado, olhando para ele do alto da minha varanda. Fala daí mesmo, Renato. Não precisa entrar, não. Ele deu aquela risadinha de canto de boca, irritado, e olhou para o lado como quem tenta disfarçar. Olha, pai, eu vim aqui para resolver. Não quero confusão. Mas o senhor bloqueou as coisas sem avisar. Eu já tinha assumido compromisso com a agência de viagem, hotel. Isso vai me dar problema. Eu respirei fundo, firme. Problema seu, Renato. Eu não tenho mais nada a ver com isso.
Foi nessa hora que ele largou a pose. Mudou o tom na hora, jogou a chave do carro dentro do bolso e falou mais alto. É sério isso, pai? Depois de tudo que eu fiz pelo senhor? Eu quase ri, mas continuei sério. Tudo que você fez por mim, Renato. Desde quando? Eu só via você quando precisava de alguma coisa. E ele não gostou. Ficou vermelho de raiva. Olhou para cima da varanda e soltou sem vergonha nenhuma. Eu tô me casando agora. Minha vida tá andando. E o senhor vai me deixar na mão por causa de 25 mil reais? Isso é nada para quem tem aposentadoria todo mês. Nessa hora eu percebi o tamanho do ego dele. Para ele, dinheiro dos outros sempre foi dinheiro fácil. Só que a pior parte não foi essa não. Foi quando ele disse, olhando direto nos meus olhos. E se eu te falar que, se o senhor não resolver isso agora, eu vou ter que entrar na justiça? Vou alegar incapacidade. O senhor já tá velho, já não tá bem da cabeça. Todo mundo sabe disso. Eu fiquei parado. Senti o sangue ferver por dentro, mas mantive o controle. Respondi só o essencial. Renato, você não tá falando com qualquer um, não. Você tá falando com seu pai. Mas se quiser tentar, tenta. Só não esquece que eu não sou bobo, não. Ele não esperava que eu fosse responder desse jeito. Ficou quieto por uns segundos, mordendo os lábios. E então falou mais baixo, quase como se fosse um sussurro de ameaça. A Bianca disse que era assim mesmo. Que no fim, velho, sempre dá trabalho. Mas beleza, pai. A gente vai resolver. Virou as costas e foi embora sem olhar para trás. Eu fechei o portão devagar, voltei para minha cadeira na varanda e fiquei ali pensando. Não era só uma briga de família. Aquilo tinha passado de todos os limites. Ele tinha acabado de me ameaçar de me interditar judicialmente. Dizer que eu não tinha mais capacidade de cuidar das minhas coisas. Tudo isso por dinheiro. E com o apoio da Bianca, claro. Eu sabia que ela estava por trás daquela história também. Aquela moça nunca me enganou. Mas o que eles não sabiam é que eu já estava um passo à frente. No mesmo dia, peguei o telefone e liguei para o seu Damião, o advogado. Contei tudo, tintim por tintim. Ele me ouviu com paciência e respondeu. Seu Otacílio, vamos deixar tudo registrado em ata notarial. E se precisar, o senhor faz um laudo de sanidade. Médico de confiança. Assim, qualquer tentativa de interditar o senhor cai por terra. Foi aí que eu percebi que, pela primeira vez na minha vida, eu estava jogando no mesmo nível deles. Sem brigar, sem gritar, mas agindo certo, pelo caminho certo. E foi assim que, naquele mesmo dia, assinei os papéis e combinei com o advogado todos os passos seguintes. Eu não ia mais ser passado para trás por ninguém, nem mesmo pelo próprio sangue. O que eu não imaginava é que ainda naquela mesma semana, eles fariam algo que deixaria claro até onde eram capazes de ir. E dessa vez, seria mais sujo do que qualquer ameaça. Na semana seguinte, eu já tinha resolvido praticamente tudo com o advogado. Ata notarial assinada, documentos organizados, laudo médico em mãos comprovando que minha cabeça estava funcionando muito bem, obrigado. Achei que as coisas iam esfriar por uns tempos. Mas num sábado de manhã, logo depois de eu ter varrido o quintal, vi o carteiro parando em frente de casa. Ele me entregou um envelope pesado, daqueles com papel grosso, nome impresso certinho. Quando abri, minha mão até tremeu. Era uma notificação judicial. Renato tinha ido em frente mesmo, entrado com pedido de interdição, alegando que eu não tinha mais condições de administrar meus próprios bens. Tudo com a assinatura do advogado dele, e pelo que li ali, até com testemunha falsa. Gente que eu nem conhecia dizendo que me viu confuso, esquecendo onde morava. Eu respirei fundo, puxei a cadeira para a varanda e fiquei olhando para a rua com o papel aberto no colo. Não chorei, não tremi, só fiquei em silêncio, porque era justamente por isso que eu tinha me preparado. O que mais me doía nem era o processo em si. Era o fato de ter alguém ali, meu próprio filho, mexendo com falsidade desse jeito. Ele não teve coragem de me enfrentar pessoalmente, de dizer na minha cara. Preferiu colocar no papel, como se fosse só mais um cliente do advogado dele. E eu sabia que aquilo não era coisa só do Renato, não. A Bianca devia estar por trás, pressionando, exigindo, como sempre fez. Já imaginava ela falando com ele no ouvido,
dizendo que se eu não liberasse o dinheiro, eles teriam que resolver por cima. Mas o que eles não esperavam era que eu estivesse tão preparado. Não iam me pegar de surpresa, não dessa vez. Na segunda-feira cedo, eu já estava no escritório do seu Damião. Entreguei o envelope na mão dele e ele, sem se abalar, abriu, leu tudo devagar, com calma. Quando terminou, só disse: "Seu Otacílio, isso aqui não é só desprezo, é tentativa de golpe. Mas fique tranquilo, a gente já tem tudo no lugar, isso não vai para frente." Eu assinei mais uns papéis, dei autorização para ele responder judicialmente e ainda naquele mesmo dia fiz questão de ir até o fórum com ele para protocolar pessoalmente a resposta. Enquanto a gente andava pelos corredores, eu ia lembrando da época em que levava o Renato no colo para a escola, segurando a mãozinha dele. Como é que a vida vira desse jeito, né? Mas ali, naquele momento, eu já não carregava mais tristeza. Era só firmeza. Só que a vida não para só porque a gente resolveu um problema. E enquanto esse processo corria, uma outra situação me pegou de surpresa. No fim daquela mesma semana, recebi uma ligação de um vizinho, o seu Arlindo. Ele disse assim: "Seu Otacílio, tá sabendo que o Renato e a Bianca estão falando por aí que o senhor tá mal da cabeça? Que o senhor tá gastando dinheiro à toa, dando as coisas para estranhos?" Eu fiquei em silêncio por um instante. Respirei fundo e agradeci pela ligação. Mas dentro de mim, algo virou. Eles não só tinham me colocado na justiça, mas agora estavam espalhando mentira no bairro, tentando sujar meu nome. Foi nessa hora que decidi fazer diferente. Fui até o cartório, redigi um comunicado formal, reconhecido em firma, deixando claro que eu estava consciente, lúcido e cuidando de tudo pessoalmente. E mais, fiz questão de gravar um vídeo, sentado na varanda de casa, falando com clareza, mostrando meu rosto, dizendo para quem quisesse ouvir que estava bem, que estava cuidando da minha vida como sempre cuidei. Um vídeo simples, mas necessário. Mandei para todos os contatos que eu tinha, para os vizinhos, para os amigos antigos. Não era para me justificar. Era para deixar bem claro que aqui, na minha casa, ninguém mandava além de mim. E foi exatamente nesse ponto que as coisas começaram a mudar de verdade. Porque no momento em que eles viram que eu não ia recuar, que eu não ia abaixar a cabeça, o tom das ameaças mudou. Não era mais mensagem direta, nem ligação. Agora era silêncio. Mas um silêncio carregado de coisa errada. E eu sabia. Eles estavam tramando algo. Eu só não imaginava que seria tão sujo quanto foi. O silêncio deles durou pouco mais de uma semana. Foi estranho até. Todo dia eu acordava achando que a qualquer momento ia tocar o telefone de novo, ou que alguma mensagem ia aparecer, mas nada. Eu continuei com a minha rotina normal, acordando cedo, limpando o quintal, indo ao mercado a pé mesmo, já que eu tinha vendido meu carro fazia tempo. Mas no fundo, lá no fundo, eu sentia que era só questão de tempo. Renato e Bianca não iam desistir assim tão fácil. Gente assim não aceita ouvir não, sem revidar. E de fato, numa terça-feira, logo depois do almoço, veio o golpe. Mas de um jeito que até eu, com minha cabeça calejada, não esperava. Eu tinha acabado de deitar no sofá da sala para descansar um pouco. O ventilador girava devagar, fazendo aquele barulhinho de motor velho, e o rádio estava desligado. Era um daqueles dias quentes, céu claro, cigarra cantando lá fora. Aí ouvi batida no portão. 3 toques secos, firmes. Não era vizinho, disso eu sabia, porque vizinho já entra direto chamando meu nome. Levantei devagar, ajeitei a camisa e fui até lá. Quando abri o portão, dei de cara com 2 homens de terno e gravata, com aquelas pastas de couro que a gente já associa logo a problema. O mais alto dos 2 falou, com tom educado, quase ensaiado. "Boa tarde, senhor Otacílio. Somos do Departamento de Crédito do Banco Nacional. Viemos confirmar alguns detalhes a respeito de um financiamento feito em seu nome." Eu travei. Por dentro, a cabeça começou a trabalhar rápido, mas por fora, fiquei calmo. "Que financiamento, meu amigo? Eu não fiz nada disso." Ele abriu a pasta, tirou uns papéis e mostrou. Ali estava meu nome, CPF, endereço, até assinatura. Só que uma assinatura mal feita, forçada. E do lado, lá embaixo, constava como contato indicado:
Renato Albuquerque. Meu próprio filho. Naquele momento eu senti o estômago gelar, mas respirei fundo. Olhei para os dois homens e disse: vocês vão entrar agora, sentar ali na cozinha e a gente vai resolver isso com calma. Eu nunca fui homem de perder o controle, mesmo em situação difícil. Levei eles para dentro, coloquei 2 cadeiras para eles e sentei de frente. Peguei meus documentos, RG, CPF, título de eleitor, tudo que eu tinha guardado em pasta azul no armário. Olhem aqui, tudo certo, mas essa assinatura não é minha. Os dois ficaram um pouco constrangidos. Começaram a ligar para o setor jurídico deles. Um ficava pedindo para confirmar número de protocolo, outro anotando coisas num bloquinho. Mas enquanto eles falavam, eu já sabia o que eu ia fazer. Delegacia. Quando eles saíram depois de pedirem desculpa e prometerem investigar, eu não perdi nem 5 minutos. Peguei minha camisa azul clara, botei meu chapéu de palha que uso quando saio no sol forte e fui andando até a delegacia do bairro, uns 10 quarteirões daqui de casa. Chegando lá, o ar-condicionado quase me deu um susto de tão gelado. Entrei, esperei um pouco e fui chamado por um delegado mais velho, chamado Leandro, se não me engano. Sentei na cadeira de plástico e contei tudo, do começo ao fim. Seu Leandro, estão tentando me passar para trás. Meu próprio filho, ele e a mulher dele. O delegado ouviu tudo sem interromper. Quando eu terminei, ele só falou: seu Otacílio, infelizmente isso é mais comum do que o senhor imagina. Mas a maioria dos idosos se cala. O senhor quer mesmo levar isso adiante? Eu olhei para ele e respondi sem piscar: quero. Passei a vida toda deixando as coisas para lá. Agora, não mais. E ali mesmo fizemos o boletim de ocorrência, com cópia dos documentos que eu levei. Registrei tudo certinho, formal, com meu nome, endereço, telefone. E o mais importante, deixei claro que eu estava plenamente consciente de tudo que eu estava fazendo. Saindo de lá, fui direto no escritório do seu Damião, o advogado. Contei para ele o que tinha acabado de acontecer e ele só confirmou o que eu já sabia. Seu Otacílio agora é processo criminal mesmo. Tentativa de estelionato, falsidade ideológica, fraude. Assinei uns papéis, entreguei o boletim para ele e saí de lá já mais tranquilo. Mas não era só alívio que eu sentia, não. Era uma sensação diferente, meio difícil de explicar. Algo entre paz e firmeza. Porque pela primeira vez na vida, eu estava me defendendo de verdade, sem ficar só lamentando ou chorando pelas coisas. Quando voltei para casa, sentei de novo na varanda, olhei para o céu que já começava a ficar laranja com o pôr do sol e fiquei lembrando de tudo que eu já tinha passado até ali. De quando eu era eletricista, subindo em poste, ganhando a vida com suor. De quando minha esposa ainda era viva e a gente cuidava do Renato pequeno, comprando presente de Natal, mesmo quando o dinheiro mal dava para comida. E agora, ver ele fazendo isso comigo, tentando me afundar de papel falso, querendo me interditar, espalhar mentira pelo bairro. Mas não ia ser assim, não. Não comigo. Foi ali, sentado naquela cadeira de madeira da varanda, que eu decidi uma coisa. Daquela hora em diante, tudo que eu tinha seria blindado. Cada centavo, cada papel, cada contrato. Não ia mais ter brecha nenhuma para ninguém meter a mão no que era meu. E foi assim que, no dia seguinte, comecei a organizar testamento, registro de bens, até inventário preventivo. Tudo feito no nome certo, com advogado, com firma reconhecida. Eu não queria mais surpresas. Mas mesmo com tudo isso resolvido, eu sabia no fundo que aquilo ainda não era o fim. Porque gente como o Renato e a Bianca não aceita perder fácil. E de fato, o golpe mais sujo ainda estava por vir. Dessa vez, com algo que eu jamais imaginei. Foi numa sexta-feira de manhã, logo cedo, antes mesmo do sol esquentar de verdade. Eu estava terminando de varrer o quintal, quando ouvi o portão bater firme, coisa que não era comum por ali. Fui até a frente e lá estavam 2 homens, paletó claro, pastas debaixo do braço, crachá pendurado no pescoço. Não precisei perguntar muito. Oficial de justiça. Meu peito até pesou antes mesmo de abrir o cadeado do portão. Um deles, um rapaz novo, nem olhou muito nos meus olhos.
Falou só o essencial, quase automático. Seu Otacílio, intimação judicial. Assina aqui, por favor. Peguei o envelope, assinei o papel e ele entregou dizendo: qualquer dúvida, o senhor procura seu advogado. Eu ainda fiquei parado uns segundos no portão, com o envelope pesado na mão, sentindo o cheiro de papel quente recém-impresso. Quando entrei e sentei à mesa da cozinha, desdobrei com cuidado, abrindo devagar. Mas mesmo antes de ler tudo, já sabia que vinha sujeira. Renato e Bianca não iam ficar parados vendo eu fechar todas as portas. E de fato, não era só intimação de interdição, como antes. Agora era um bloqueio judicial. Uma liminar expedida em caráter de urgência, congelando todas as minhas contas e movimentações financeiras, alegando risco financeiro à família. Alegando que eu, idoso em possível estado de confusão mental, estava dilapidando o patrimônio. Li cada linha sem pressa, respirando fundo, como quem mastiga devagar um pedaço de pão duro. Não era só falta de respeito. Era crime. Era meu próprio filho tentando me deixar sem acesso ao meu dinheiro, usando a lei como escudo. E mais, indicando falsamente que ele precisava proteger o que era da família. Eu levantei, coloquei a camisa azul clara de botão, peguei minha pasta com documentos e fui direto para o escritório do seu Damião. Entrei sem marcar hora. Ele, quando me viu com aquele envelope na mão, nem precisou perguntar muito. Abriu, leu de pé mesmo no balcão de entrada. Quando terminou, me olhou sério. Agora é guerra, seu Otacílio. A gente já tá na defensiva, agora vamos pro ataque. Eu não respondi logo. Fiquei uns minutos parado ali, olhando pela janela, vendo o movimento da rua lá fora. Gente passando, menino indo pra escola, carro de som anunciando oferta de supermercado, e eu pensando, 76 anos de vida, e era isso que tinha chegado pra mim. Filho tentando me quebrar por papel e advogado, mas dentro de mim não tinha mais espaço para tristeza, nem para medo, só tinha espaço para justiça. E foi por isso que, depois de respirar fundo, olhei bem nos olhos do seu Damião e disse: pode fazer o que for preciso, não deixa passar nada, não é mais questão de família, agora é meu nome, minha história, minha dignidade. E começamos ali mesmo. Seu Damião pegou o telefone, ligou para contador, para cartório, para médico, organizou tudo em questão de horas. Fizemos ata notarial reforçando que eu estava plenamente consciente. Fui até o médico de novo, fiz laudo atualizado, gravamos novo vídeo com data registrada, mostrando o meu estado físico e mental. Tudo certinho. Cada coisa no seu devido lugar, seu Otacílio. Agora eles vão ter que se explicar para a justiça. Nos dias que seguiram foi só isso. Resolver documento atrás de documento. Um inventário preventivo foi aberto. Meu lote em São João del Rei, que já fazia anos que eu nem lembrava, foi regularizado, posto em escritura registrada no meu nome exclusivo. Meu carro, aquele Fiat 2008 que ainda rodava por aqui no bairro, passou por vistoria para deixar tudo certinho também. Tudo blindado, cada bem meu protegido. E para completar, seu Damião deu entrada num processo por litigância de má-fé contra o Renato e a Bianca. Falsidade ideológica, tentativa de estelionato, danos morais. Sem piedade. Eu assinei tudo com a mão firme, letra redonda, sem tremor, para não deixar dúvida de que eu estava bem e consciente. Aqui em casa, enquanto isso, o telefone seguia em silêncio. Ninguém ligava, nenhum vizinho vinha bater papo. Era aquele tipo de silêncio pesado, que só aparece quando as coisas sérias começam a acontecer de verdade. Mas não me incomodava. Pelo contrário, me dava até paz. Toda manhã eu acordava, fazia meu café, colocava meu rádio para tocar música de viola, varria o quintal do mesmo jeito, porque lá no fundo eu já sabia que estava no controle da situação. Mas mesmo assim uma parte de mim ficava alerta. Eu sabia que não era o fim. Porque gente como o Renato e a Bianca não aceita perder. Quando perde de um lado, tenta outro. E foi exatamente por isso que, no fim daquela mesma semana, recebi mais uma visita inesperada. Mas dessa vez, não era advogado, nem oficial, nem banco. Era alguém do passado. Alguém que eu não via fazia anos. E aquela pessoa traria comigo uma informação que mudaria de vez o rumo dessa história.
Era sábado de manhã quando bateram no portão de novo. Só que dessa vez eu soube logo de cara que não era mais golpe, nem oficial de justiça, nem advogado. A batida era diferente. 3 toques curtos, espaçados, respeitosos, como quem não tem pressa nem vem com má intenção. Levantei da cadeira da varanda, ajeitei a camisa de botão e fui até a frente. Quando abri o portão, dei de cara com um rosto que eu não via havia pelo menos uns 10, 12 anos. Arnaldo. Meu amigo dos tempos de eletricista, lá dos anos 80, quando a gente subia em poste junto para trocar fiação no sol quente do interior. Arnaldo estava mais velho, claro. Cabelo branco aparado rente, rosto bem marcado, com aqueles sulcos profundos de quem viveu coisa demais. Usava uma camisa social azul desbotada, calça de sarja e aquele mesmo boné da loja de material elétrico onde ele trabalhou anos atrás. Quando me viu, abriu um sorriso meio sem jeito e disse: "Seu Otacílio, quase não achei o senhor aqui. Me disseram que o senhor andava meio enrolado com uns problemas." Eu fiz sinal para ele entrar. Puxei a cadeira velha da cozinha, servi café preto do bule, sem perguntar muito de começo. Só depois de uns minutos de conversa jogada fora, é que ele abriu o jogo. "Seu Otacílio, vim aqui porque ouvi umas coisas que não me deixaram em paz. Achei que precisava avisar. O Renato e aquela mulher dele tão mexendo pesado, tão querendo passar por cima do senhor mesmo." Eu fiquei calado, só olhando ele nos olhos, e ele continuou, agora mais baixo, quase sussurrando: "Eu tô trampando agora num despachante lá no centro. Coisa simples, nada grande. Mas de vez em quando passa informação quente. Gente do banco, do cartório, papelada. E essa semana, seu Otacílio passou uns documentos lá que me deram arrepio. Papéis em nome do senhor, só que assinados por outra pessoa. Falsificação. Transferência de bens. Inventário fantasma. Aquilo bateu em mim como um soco, mas minha cara não tremeu. Só respirei fundo, olhando para o fundo da xícara de café. "Você viu isso com seus próprios olhos, Arnaldo?" E ele respondeu de pronto: "Vi, senhor. Vi. Conferi número de CPF, nome completo, endereço, tudo certinho. Só que na assinatura, não era a do senhor, nem parecida." E ainda ouvi o rapaz do cartório comentar: "É coisa para agilizar processo de interdição, diz que o velho tá ruim da cabeça." Naquele instante, eu tive a certeza definitiva. Não era só suposição, não era exagero meu. Renato e Bianca tinham ultrapassado qualquer limite. Estavam falsificando o documento, mexendo com coisa de cadeia. Eu agradeci o Arnaldo. Pedi que, se visse ou ouvisse mais alguma coisa, me avisasse. E assim que ele foi embora, sem nem esperar, peguei minha pasta de documentos, botei o chapéu de palha e fui direto para o escritório do seu Damião. Entrei firme. Sentei sem esperar ele me chamar e falei tudo de uma vez. Seu Damião ouviu, com cara fechada, pegou o telefone ali mesmo e ligou para um colega dele da área criminal. Em menos de meia hora, já estávamos organizando tudo. Denúncia formal por tentativa de estelionato, falsidade ideológica, investigação criminal com pedido de perícia nos documentos suspeitos. E mais. Seu Damião orientou uma medida que eu nem sabia que existia. Proteção patrimonial total. Um bloqueio preventivo inverso, garantindo que nenhum bem meu poderia ser transferido, vendido ou registrado sem minha presença física, firma reconhecida em cartório e prova de vida em vídeo. Eu assinei tudo, letra firme, sem tremor, e saí do escritório com uma paz dentro de mim que fazia tempo que eu não sentia. Era a paz de quem tá fazendo tudo certo, de quem não tá fugindo, nem chorando, de quem tá indo até o fim, com dignidade. Nos dias que seguiram, tudo foi só organização. Voltei ao cartório para firmar presença, gravei vídeo oficial com data registrada, procurei médico para renovar meu laudo. Cada papel, cada assinatura, cada detalhe, tudo organizado e guardado na pasta azul, agora cheia de folha plastificada. Meu nome virou comentário entre advogado da cidade. O velho que não se deixou enganar. Enquanto isso, aqui em casa, o telefone seguia mudo. Renato e Bianca sumidos. Nenhum vizinho comentando mais nada. Mas eu sabia que o silêncio deles não era paz. Era planejamento. Porque gente assim, quando não consegue pelo caminho fácil,
tenta outro. E de fato, foi exatamente por isso que no fim daquela mesma semana recebi mais uma visita. Mas dessa vez, não era só papelada. Era alguém da justiça. Alguém que viria para ouvir meu lado pessoalmente. E ali, eu soube que o jogo tinha virado de verdade. Naquela noite, depois de desligar o telefone, fiquei uns minutos sentado na beira da cama, olhando para o chão como se estivesse lendo alguma coisa escrita no piso de cimento. Mas não era pensamento vazio, não. Era planejamento. Porque agora estava claro. Não era só uma questão de disputa familiar, nem de um filho ingrato querendo adiantar herança. Renato e Bianca tinham montado um esquema estruturado para me arrancar tudo, como se eu fosse só mais um número. E eu não era. Nunca fui. Voltei a dormir já perto das 2 da manhã, mas foi aquele sono leve, sem descanso de verdade. E antes mesmo das 7, sem esperar café nem nada, fui direto de novo para o escritório do seu Damião. Cheguei tão cedo que ele ainda estava abrindo a porta. Entrei junto com ele, e ali, de pé mesmo, contei a ligação que tinha recebido. O nome da consultoria, a conversa, as palavras exatas. Ele pegou o telefone na hora, ligou para um contato dele da área criminal em Belo Horizonte, pediu levantamento de registros sobre a tal empresa. E não deu nem meia hora para ter resposta. A Omega Consultoria nem CNPJ ativo tinha. Empresa fantasma, criada só para movimentar nome de terceiros em contratos frios. Seu Damião foi claro comigo. Seu Otacílio, o senhor foi vítima de uma tentativa de lavagem de patrimônio via documentação falsa. Isso agora é Polícia Federal. Não é mais coisa de Fórum Municipal, nem de defensor público. Ali mesmo, ele começou a preparar o documento de denúncia, já incluindo toda a papelada que a gente tinha juntado antes. Laudo médico, ata notarial, boletim de ocorrência e agora a gravação da ligação que eu tinha feito pelo Viva Voz, enquanto falava com o tal consultor, já que, por precaução, eu deixei o gravador do celular rodando assim que ouvi o nome do Renato. Enquanto ele organizava tudo, eu fui lembrando de coisa antiga. Do tempo em que ser honesto era uma coisa simples, não era esforço. Tempo em que a gente comprava fiado na mercearia do bairro e pagava no dia certo, sem contrato, sem papel. Agora, até para garantir o que era meu, eu precisava de advogado, cartório, perícia, Polícia Federal. Mas em vez de me revoltar, eu só respirava fundo. Porque ali, eu já não era mais o mesmo homem que começou essa história lá atrás, esperando na fila do banco com 25 mil dollars no bolso para transferir para o filho. Aquela versão de mim ficou para trás. Depois de protocolar tudo, seu Damião falou uma frase que ficou na minha cabeça o resto do dia. A gente só aprende a dizer não depois de muito ter dito sim. E era bem isso mesmo. Passei uma vida dizendo sim, achando que estava ajudando, que estava sendo família. Mas agora, cada não que eu dava para o Renato e para a Bianca tinha gosto de vitória. Naquela tarde, voltei para casa e organizei mais uma vez todos os meus documentos. Fui no quarto, abri a gaveta onde guardava coisa velha, fotos, cartas antigas, até boleto de luz pago na década de 90 eu achei lá. Mas dessa vez, não era saudade que eu sentia olhando para aquelas coisas. Era alívio, porque agora estava tudo certo. E mesmo que eles tentassem mais alguma jogada suja, eu estava pronto. Para fechar o dia, sentei na varanda como sempre fazia, mas dessa vez com um café coado na hora, cheiro forte. Fiquei olhando a rua vazia, ouvindo o barulho dos grilos, e só pensava em uma coisa, que não é quem grita mais alto que vence, é quem sabe esperar. E foi exatamente no dia seguinte que chegou a carta do fórum. Intimação oficial para a audiência, agora com perícia formal sobre o processo de interdição. Ali eu soube, o desfecho dessa história finalmente estava chegando. E dessa vez, ia ser do meu jeito, sem abaixar a cabeça para ninguém. Na semana da audiência, eu já acordava antes do sol nascer. Não era ansiedade, não. Era preparação. Todo dia, religiosamente, eu revisava os documentos, conferia as pastas, lia de novo cada laudo, cada papel assinado no cartório. Eu não queria dar margem para nenhum detalhe passar batido. A audiência estava marcada para uma quarta-feira, 9 horas da manhã, no Fórum Central da cidade. Levantei cedo, coloquei minha melhor camisa,
Aquela azul escura de botão que eu guardava só para dia de ocasião importante, calça de sarja, sapato limpo, e antes de sair, fiquei uns segundos parado na porta de casa, respirando fundo, olhando a varanda, o quintal, a casa inteira. Como se dissesse para mim mesmo, hoje é o dia de deixar tudo no lugar, do jeito certo. Seu Damião me encontrou na entrada do fórum. Ele de terno claro, pasta na mão, já firme e direto como sempre. Seu Otacílio, é só manter o que o senhor sempre fez. Fala com calma, mostra que está no controle, deixa comigo o resto. Eu assenti com a cabeça e entramos juntos. A sala de audiência era simples, com aquelas cadeiras de madeira dura, ar-condicionado fazendo barulho no canto, juiz ao centro da mesa com a toga preta, e do outro lado, Renato e Bianca. Quando eu vi os dois ali, foi como se o tempo todo tivesse voltado de uma vez só. O dia do casamento, as mensagens, o bloqueio das contas, as ameaças. Mas dessa vez, não teve aperto no peito. Eu só olhei com aquela frieza que a vida ensina depois que a gente já engoliu coisa demais. Eles me encararam de volta, Bianca sempre de cabeça erguida, sorriso falso no canto da boca, e Renato com aquele mesmo olhar vazio de sempre. A audiência começou, e logo de cara o juiz perguntou se eu tinha consciência do motivo de estar ali. Eu respondi firme, com voz de quem sabe exatamente onde pisa. Tenho sim, doutor. Meu próprio filho tentou me interditar sem motivo, querendo tomar o que é meu, junto com a esposa dele. O juiz pediu para ver os documentos, e seu Damião entregou as pastas azuis organizadas, cada papel plastificado, cada comprovante de vida, vídeo gravado, atestado médico. Um por um, o juiz foi conferindo. Do outro lado, o advogado do Renato tentou interromper, dizendo que havia suspeitas de confusão mental. Mas na hora, o juiz cortou. Já recebi laudo da assistente social. Já vi o relatório. A sanidade do senhor Otacílio está confirmada. Renato abaixou os olhos. Bianca mordeu os lábios. A audiência seguiu. E quando me pediram para falar, eu contei tudo. Dos 2 anos economizando para dar o dinheiro da lua de mel. Da mensagem dizendo para eu não ir ao casamento. Da tentativa de congelar minhas contas. Da falsificação nos contratos. Sem me exaltar, sem chorar. Só com verdade. No final, o juiz olhou para os dois e disse de maneira clara, sem gaguejar: o pedido de interdição é indeferido. E diante dos fatos relatados e comprovados, remeto o caso ao Ministério Público para a apuração de possível estelionato e falsidade ideológica. Naquele momento eu não sorri, não aplaudi, não levantei. Só respirei fundo e fechei os olhos por uns segundos. Sabia que tinha terminado. Do jeito certo. Sem grito, sem escândalo, sem briga no braço. Na lei. Do lado de fora, quando tudo acabou, seu Damião me apertou a mão com força e disse: agora o senhor pode ir para casa em paz, seu Otacílio. E foi isso que eu fiz. Voltei devagar, a pé mesmo, cabeça erguida. Porque justiça, meu amigo, pode até demorar, mas uma hora ela chega. E ali naquele dia, ela tinha chegado para mim. Na manhã seguinte à audiência, acordei mais cedo do que de costume. Eram 5 e pouco, o céu ainda escuro, mas meus olhos já estavam abertos, firmes, sem aquela sensação de peso que costumava ter. Era como se, depois de tanto tempo, eu finalmente pudesse respirar diferente. Fui para a cozinha, coloquei a água no fogo, fiz meu café do jeito de sempre. Forte, sem açúcar, na chaleira velha que já me acompanhava há anos. Sentei na varanda, com a caneca quente entre as mãos, e fiquei ali olhando o céu clarear devagarinho, sentindo que, pela primeira vez, o silêncio ao meu redor não era de preocupação, era de paz. Mas a verdade é que mesmo com a decisão do juiz, eu sabia que tinha coisa pendente. Renato e Bianca não iam desaparecer do mapa só porque perderam uma audiência. Gente como eles não aceita derrota fácil. Mas agora já não me incomodava mais. Se tentassem alguma coisa, eu já tinha feito o que tinha que fazer. Meu patrimônio estava protegido, meus documentos registrados e tudo organizado do jeito que o seu Damião orientou. Inclusive, naquela mesma manhã, ele tinha marcado para a gente finalizar os últimos detalhes no cartório.
Era só assinar o registro definitivo da proteção patrimonial total, deixando claro que, dali em diante, tudo meu estava fechado e trancado juridicamente. Cheguei no cartório umas 9 da manhã, de camisa clara e chapéu de palha na cabeça, como sempre. Quando entrei, vi logo o seu Damião esperando, já com a pasta preta dele em cima do balcão. Fomos atendidos por um rapaz jovem, educado, que pegou meus documentos, conferiu firma, assinatura, e ali mesmo, na hora, formalizou o que faltava: meu lote em São João del Rei, meu carro, minha aposentadoria, tudo oficialmente blindado. Ninguém poderia mexer naquilo sem minha presença física. E mais, fizemos questão de registrar um documento extra, deixando escrito que qualquer tentativa futura de movimentação sem minha autorização deveria ser denunciada diretamente às autoridades. Enquanto eu assinava, o rapaz do cartório até comentou meio em tom de brincadeira: "Seu Otacílio, dá até orgulho de ver um senhor da sua idade tão organizado assim." Eu só respondi com aquele sorriso de canto de boca: "A gente aprende, meu filho. Aprende no grito, mas aprende." E assim, saí dali com a certeza de que, agora sim, tudo estava no lugar. Na volta para casa, caminhei devagar pela rua. Cumprimentei uns vizinhos que estavam varrendo a calçada, troquei 2 palavras rápidas com Dona Rita, a moça que às vezes vinha limpar para mim, e logo estava de novo sentado na minha varanda. Dessa vez, sem pressa, só sentindo o vento leve batendo no rosto. E foi ali, naquele silêncio, que eu comecei a lembrar de tudo que tinha vivido até aquele ponto. Desde o começo, desde o dia em que recebi aquela mensagem do Renato dizendo para eu não ir ao casamento, passou um filme inteiro na cabeça. Os anos de eletricista, os anos de pai dedicado, o dinheiro economizado para ajudar, as humilhações em silêncio, e agora, por fim, a justiça feita. Só que ainda faltava uma última coisa. Um detalhe que eu não tinha resolvido, mas que eu sabia que ia chegar: o processo criminal contra Renato e Bianca. O juiz tinha encaminhado para o Ministério Público, e segundo seu Damião, nos próximos dias eu seria chamado para depor oficialmente na Delegacia Federal. E eu estava pronto. Agora não era mais questão de proteger patrimônio. Era questão de deixar registrado no papel quem eles eram de verdade. Gente que não soube respeitar nem o próprio sangue. Naquela tarde, recebi uma ligação do seu Damião confirmando o horário do depoimento. E assim que desliguei, peguei minha pasta azul, conferi mais uma vez cada papel. Tudo em ordem. Cada folha plastificada, cada assinatura, cada data. Não era mais uma questão de brigar por dinheiro ou por bem material. Era para deixar claro, para o mundo inteiro se precisasse, que até o mais simples dos homens merece respeito. E se não derem, a gente vai lá e cobra. Enquanto o dia ia acabando, o céu ficando laranja de novo, eu só pensava numa coisa: Renato e Bianca podem ter tentado de tudo. Podem ter inventado, falsificado, tramado pelas costas. Mas uma hora a conta chega, e a deles estava chegando. E dessa vez não tinha mais volta. Na manhã do depoimento oficial, eu me levantei antes do despertador tocar. 4:30 da manhã, o céu ainda preto, só uns poucos passarinhos cantando no escuro. Acordei sem peso no peito, só com aquela sensação de quem sabe que o dia vai ser importante. Não era nervoso, não era ansiedade, era só firmeza. Levantei, tomei um banho demorado, coisa rara para mim que sempre fui de banho rápido, e depois vesti a mesma camisa azul escura de botão que usei no dia da audiência. Calça de sarja engomada, sapato preto, pasta azul já separada em cima da mesa com todos os documentos. Cheguei na Delegacia Federal antes da hora marcada. Seu Damião já estava lá me esperando, encostado no balcão, falando baixo no telefone. Quando me viu, desligou e veio direto. "Seu Otacílio, vai ser tranquilo. O senhor só precisa falar o que já falou antes. De resto, deixa comigo." Eu apenas balancei a cabeça sem dizer muito. Já não era hora de explicação nem de conversa. Era só cumprir o último passo. Fomos levados para uma sala reservada, onde o delegado responsável pelo caso já estava sentado. Um homem mais novo, uns 40 anos talvez, mas com postura séria, educada. Ele me cumprimentou, pediu para sentar e assim começou a ouvir meu relato, do começo até o fim. Eu contei tudo de novo.
Desde o dia da mensagem no banco, passando pelo bloqueio das contas, pela tentativa de interdição, pela falsificação dos documentos da tal Omega Consultoria, até a audiência no fórum, palavra por palavra, sem pressa, com calma, como quem repassa uma história que já ficou marcada para sempre. Enquanto eu falava, ele ia anotando. De vez em quando perguntava detalhes, datas, valores, nomes. Eu respondia com clareza, porque tinha tudo decorado. E sempre que era preciso, mostrava na pasta azul o documento correspondente. Boletim de ocorrência, atestado médico, ata notarial, tudo plastificado certinho. No final do depoimento, o delegado disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Seu Otacílio, o senhor é um exemplo. A maioria das pessoas na sua situação não consegue se organizar desse jeito. É por isso que casos assim acontecem tanto. Mas com esse material aqui, fica difícil alguém tentar contestar alguma coisa. Eu agradeci de forma simples, sem precisar dizer muita coisa. Porque no fundo, tudo o que eu queria ouvir era exatamente aquilo. Confirmação de que eu tinha feito certo em não baixar a cabeça. Depois do depoimento, eu e seu Damião ficamos do lado de fora da delegacia, encostados no muro, esperando o carro do cartório vir buscar uns documentos. Ficamos em silêncio por uns minutos, só olhando o movimento da rua, os carros passando, a vida seguindo. Foi então que ele falou, olhando para o horizonte. Agora tá tudo fechado, seu Otacílio. Patrimônio blindado, justiça feita, nome limpo. Agora é só viver tranquilo. E foi aí que caiu a ficha de verdade. Porque pela primeira vez em muito, mas muito tempo, eu não tinha mais nada pendente para resolver. Não tinha conta para fechar, processo para assinar, papel para registrar. Tudo tinha se resolvido. E dessa vez, do meu jeito. Sem precisar brigar, nem me humilhar, nem pedir nada para ninguém. Voltei para casa a pé, devagar, sentindo o peso da vitória nos ombros. Mas um peso bom, peso de quem lutou e venceu. Cheguei, tirei o sapato, pendurei a camisa e sentei na minha cadeira da varanda. Fiquei olhando o quintal, o céu azul sem nuvem nenhuma, o vento balançando as folhas das árvores. E ali, naquele momento, eu entendi. Às vezes, a maior vitória da gente não é ganhar dinheiro nem bem material. É recuperar a dignidade. É mostrar para quem precisa ver que velho não é bobo. Velho é história. Velho é raiz. E foi assim que terminou. Eu, seu Otacílio, sentado na minha varanda, cabeça erguida, tranquilo, com tudo no lugar. E com a certeza de que a partir daquele dia, ninguém mais iria me chamar de ingênuo, porque eu aprendi, respeito não se pede, se exige, e se for preciso, se conquista na justiça. Se você chegou até aqui, te agradeço por ter me ouvido, e também gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E para ajudar esse canal, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo. Porque todos os dias tem uma história nova e quem sabe, uma delas não seja parecida com a sua também.